Hoje eu quero te falar sobre um método, como reprogramar a sua mente e criar uma nova realidade. Quero te dar as boas-vindas a este encontro especial. Talvez você tenha chegado aqui porque sente que existe algo dentro de você querendo mudar, mas por mais que tente, parece que sempre volta aos mesmos resultados. Você muda de emprego, muda de relacionamento, muda de cidade, faz cursos, lê livros, mas no fundo continua carregando os mesmos medos, as mesmas inseguranças e os mesmos padrões. E sabe por quê? Porque a sua realidade é construída pela sua mente. Enquanto a mente permanecer igual, a realidade também permanecerá. E foi exatamente isso que transformou a minha vida. Durante muitos anos, procurei respostas bem fora de mim, até compreender que a verdadeira transformação começa aqui dentro. E foi estudando neuroplasticidade, física quântica, comportamento humano, desenvolvimento da consciência e observando atendimentos em 34 anos de experiências com o público dentro de um salão de beleza que percebi uma realidade muito simples, uma verdade. Você não cria a vida que deseja, você cria a vida que está programado para viver. E essa programação pode ser modificada. E é exatamente isso que eu vou compartilhar nesse encontro de hoje. Imagine por alguns instantes como seria acordar sem ansiedade, sem medo do futuro, sem sentir que está preso na mesma história. Como seria olhar para si mesmo e reconhecer uma pessoa totalmente diferente, mais segura, mais confiante, uma pessoa mais consciente? Essa transformação é possível. Por quê? Porque é possível porque o cérebro aprende. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Talvez você pense: ah, mas eu sou assim desde criança, minha família sempre foi assim, sempre me ensinou a ser assim, minha vida sempre foi difícil. Eu também acreditava nisso. Mas hoje eu sei que a nossa personalidade não é definitiva, ela foi construída. E aquilo que foi construído pode sim ser reconstruído. E a neurociência nos mostra que o cérebro está em constante transformação. Graças ao quê? A neuroplasticidade. Somos capazes de criar novas conexões neurais sempre que aprendemos algo novo. Repetimos um comportamento ou vivenciamos novas experiências. Eu amo experienciar novas experiências. Isso significa que pensamentos, emoções e hábitos não são permanentes. Eles podem ser modificados, sim, com intenção, com prática e com consciência. E é justamente nesse princípio que o método se apoia. Ao compreender que o cérebro funciona e aplicar ah, exercícios específicos, você começa a substituir os padrões automáticos por respostas conscientes, desenvolvendo uma nova forma de pensar, sentir e agir. A transformação acontece de dentro para fora. E cada pequena mudança fortalece o caminho para uma nova realidade. Durante o curso inteiro, o método, você vai descobrir como o cérebro cria hábitos. Por que repetimos sempre os mesmos padrões? Como as emoções moldam a nossa realidade? Como deixar de viver no piloto automático? Como mudar a sua identidade? Sim, a identidade pode ser mudada, pode ser reconstruída. Como criar novas conexões neurais? Como utilizar meditações de forma correta?
como desenvolver coerência entre pensamento, emoção e ação. Como sair da escassez e entrar em uma frequência da expansão. Como transformar conhecimento em mudança real. E muito mais. O cérebro registra aquilo que você repete. Se todos os dias você repete medo, seu cérebro aprende tudo sobre medo. Se todos os dias você repete preocupação, ele aprende tudo sobre preocupação. E se todos os dias você repete gratidão, ele aprende a abundância, ele aprende amor, ele aprende serenidade. Ele aprende como te trazer mais para a felicidade. Ou seja, você está treinando o seu cérebro todos os dias. A grande pergunta é: você está treinando para viver a vida que deseja ou a vida que teme? A ciência mostra que o cérebro muda, mas existe uma parte que depende exclusivamente de você. A decisão. Porque nenhuma transformação acontece enquanto esperamos que outra pessoa faça isso por nós. O primeiro passo sempre será uma escolha. E talvez este encontro seja exatamente esse momento em que você decide deixar de sobreviver e começa a realmente viver. Durante todo esse método, eu vou caminhar do teu lado. Você terá aulas práticas, exercícios, reflexões, técnicas e meditações para que essa transformação aconteça realmente de dentro para fora. Mas não será apenas um curso, será uma jornada de reconstrução do seu novo eu, da sua identidade. Vamos falar de neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se transformar. Agora eu quero te apresentar um dos pilares mais importantes deste método, que é isso, a neuroplasticidade. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro era praticamente imutável depois de certa idade. Hoje a ciência já demonstrou que isso não é verdade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro possui de criar novos caminhos, novas conexões entre os neurônios, fortalecer os circuitos que são usados com frequência e enfraquecer aqueles que deixamos de utilizar. Isso significa que você não está condenado a viver para sempre com os mesmos pensamentos, emoções e comportamentos. Cada pensamento repetido fortalece uma conexão neural. Cada emoção vivida intensamente reforça um caminho no cérebro. E é por isso que muitas vezes reagimos automaticamente às situações. Nosso cérebro já aprendeu aquele padrão. A boa notícia é que, assim como ele aprendeu, ele também pode aprender algo novo todos os dias. Quando você começa a pensar de forma diferente, sentir emoções mais coerentes com a vida que deseja e agir de uma nova maneira coerente, seu cérebro inicia um processo de reorganização. E aos poucos novos caminhos neurais são criados, enquanto os antigos, que sustentavam as limitações e as crenças negativas, os medos, os traumas, vão perdendo força. Isso é fantástico. É exatamente esse processo que chamamos de reprogramação da mente. E ao longo deste curso você vai entender como utilizar a neuroplasticidade de uma forma consciente para substituir os padrões que já não servem mais e construir uma nova identidade alinhada com a realidade que você deseja criar. Por quê? Porque a verdadeira transformação não acontece apenas quando
você aprende algo novo. Ela acontece quando o seu cérebro aprende uma nova forma de pensar, sentir e vivenciar. E é aí que a mudança deixa de ser uma intenção e passa a fazer parte de quem você é. Por isso eu quero convidar você para na próxima segunda-feira, às 19h30, estar juntamente comigo para conversarmos sobre isso. Será um encontro fantástico que com certeza trará novas conexões neurais no seu cérebro, proporcionando você criar aí uma nova realidade na sua vida através de O Método. Posso contar com você? Te aguardo. Clica aqui para entrar para o grupo e é nesse grupo que você vai receber o link deste encontro que poderá transformar a sua vida. Nos vemos no grupo. Hoje eu quero te falar sobre um método, como reprogramar a sua mente e criar uma nova realidade. Quero te dar as boas-vindas a este encontro especial. Talvez você tenha chegado aqui porque sente que existe algo dentro de você querendo mudar, mas por mais que tente, parece que sempre volta aos mesmos resultados. Você muda de emprego, muda de relacionamento, muda de cidade, faz cursos, lê livros, mas no fundo continua carregando os mesmos medos, as mesmas inseguranças e os mesmos padrões. E sabe por quê? Porque a sua realidade é construída pela sua mente. Enquanto a mente permanecer igual, a realidade também permanecerá. E foi exatamente isso que transformou a minha vida. Durante muitos anos, procurei respostas bem fora de mim, até compreender que a verdadeira transformação começa aqui dentro. E foi estudando neuroplasticidade, física quântica, comportamento humano, desenvolvimento da consciência e observando atendimentos em 34 anos de experiências com o público dentro de um salão de beleza que percebi uma realidade muito simples, uma verdade. Você não cria a vida que deseja, você cria a vida que está programado para viver. E essa programação pode ser modificada. E é exatamente isso que eu vou compartilhar nesse encontro de hoje. Imagine por alguns instantes como seria acordar sem ansiedade, sem medo do futuro, sem sentir que está preso na mesma história. Como seria olhar para si mesmo e reconhecer uma pessoa totalmente diferente, mais segura, mais confiante, uma pessoa mais consciente? Essa transformação é possível. Por quê? Porque é possível porque o cérebro aprende. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Talvez você pense: ah, mas eu sou assim desde criança, minha família sempre foi assim, sempre me ensinou a ser assim, minha vida sempre foi difícil. Eu também acreditava nisso. Mas hoje eu sei que a nossa personalidade não é definitiva, ela foi construída. E aquilo que foi construído pode sim ser reconstruído. E a neurociência nos mostra que o cérebro está em constante transformação. Graças ao quê? A neuroplasticidade. Somos capazes de criar novas conexões neurais sempre que aprendemos algo novo, repetimos um comportamento ou vivenciamos novas experiências. Eu amo experienciar novas experiências. Isso significa que pensamentos, emoções e hábitos não são permanentes. Eles podem ser modificados, sim, com intenção, com prática e com consciência. E é justamente
nesse princípio que o método se apoia. Ao compreender que o cérebro funciona e aplicar exercícios específicos, você começa a substituir os padrões automáticos por respostas conscientes, desenvolvendo uma nova forma de pensar, sentir e agir. A transformação acontece de dentro para fora. E cada pequena mudança fortalece o caminho para uma nova realidade. Durante o curso inteiro, o método, você vai descobrir como o cérebro cria hábitos. Por que repetimos sempre os mesmos padrões? Como as emoções moldam a nossa realidade? Como deixar de viver no piloto automático? Como mudar a sua identidade? Sim, a identidade pode ser mudada, pode ser reconstruída. Como criar novas conexões neurais? Como utilizar meditações de forma correta? Como desenvolver coerência entre pensamento, emoção e ação? Como sair da escassez e entrar em uma frequência da expansão? Como transformar conhecimento em mudança real? E muito mais. O cérebro registra aquilo que você repete. Se todos os dias você repete medo, seu cérebro aprende tudo sobre medo. Se todos os dias você repete preocupação, ele aprende tudo sobre preocupação. E se todos os dias você repete gratidão, ele aprende a abundância, ele aprende amor, ele aprende serenidade, ele aprende como te trazer mais para a felicidade. Ou seja, você está treinando o seu cérebro todos os dias. A grande pergunta é: você está treinando para viver a vida que deseja ou a vida que teme? A ciência mostra que o cérebro muda, mas existe uma parte que depende exclusivamente de você: a decisão. Porque nenhuma transformação acontece enquanto esperamos que outra pessoa faça isso por nós. O primeiro passo sempre será uma escolha. E talvez este encontro seja exatamente esse momento em que você decide deixar de sobreviver e começa a realmente viver. Durante todo esse método, eu vou caminhar do teu lado. Você terá aulas práticas, exercícios, reflexões, técnicas e meditações para que essa transformação aconteça realmente de dentro para fora. Mas não será apenas um curso, será uma jornada de reconstrução do seu novo eu, da sua identidade. Vamos falar de neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade é a capacidade que o seu cérebro tem de se transformar. Agora eu quero te apresentar um dos pilares mais importantes deste método, que é isso, a neuroplasticidade. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro era praticamente imutável depois de certa idade. Hoje a ciência já demonstrou que isso não é verdade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro possui de criar novos caminhos, novas conexões entre os neurônios, fortalecer os circuitos que são usados com frequência e enfraquecer aqueles que deixamos de utilizar. Isso significa que você não está condenado a viver para sempre com os mesmos pensamentos, emoções e comportamentos. Cada pensamento repetido fortalece uma conexão neural. Cada emoção vivida intensamente reforça um caminho no cérebro. E é por isso que muitas vezes reagimos automaticamente às situações. Nosso cérebro já aprendeu aquele padrão. A boa notícia é que
Assim como ele aprendeu, ele também pode aprender algo novo todos os dias. Quando você começa a pensar de forma diferente, sentir emoções mais coerentes com a vida que deseja e agir de uma nova maneira coerente, seu cérebro inicia um processo de reorganização e aos poucos novos caminhos neurais são criados, enquanto os antigos, que sustentavam as limitações e as crenças negativas, os medos, os traumas, vão perdendo força. Isso é fantástico. É exatamente esse processo que chamamos de reprogramação da mente. E ao longo deste curso você vai entender como utilizar a neuroplasticidade de uma forma consciente para substituir os padrões que já não servem mais e construir uma nova identidade alinhada com a realidade que você deseja criar. Por quê? Porque a verdadeira transformação não acontece apenas quando você aprende algo novo. Ela acontece quando o seu cérebro aprende uma nova forma de pensar, sentir e vivenciar. E é aí que a mudança deixa de ser uma intenção e passa a fazer parte de quem você é. Por isso eu quero convidar você para na próxima segunda-feira, às 19h30, estar juntamente comigo para conversarmos sobre isso. Será um encontro fantástico que com certeza trará novas conexões neurais no seu cérebro, proporcionando você criar aí uma nova realidade na sua vida através de O Método. Posso contar com você? Te aguardo. Clica aqui para entrar para o grupo e é nesse grupo que você vai receber o link deste encontro que poderá transformar a sua vida. Nos vemos no grupo.